todos. Eu vou interromper a vossa concentração. Mas ao mesmo tempo eu gostaria que mantivéssemos esta sintonia, porque quando aquietamos o nosso coração, a nossa mente, quando fazemos silêncio psíquico, os nossos benfeitores atuam com grande facilidade, quer no nosso campo mental, quer na nossa saúde. Então vamos manter esta linha de serenidade e acompanhar esta leitura do livro Fonte Viva com a mensagem de Emmanuel, que foi psicografada por nosso Chico Xavier. O título da lição é Sirvamos. E Emmanuel vai buscar nas escritas de Paulo, neste caso para os Efésios, a seguinte nota, em que ele diz: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. E Emmanuel comenta: se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair, espetacularmente, na mesma senda em que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares, para teu proveito, os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência da estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre fantasmas da indisciplina e o desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Esta mensagem é bastante profunda, porque é um método de construirmos quer relações, quer emanarmos de nós próprios os efeitos da nossa inteligência. Eu vou repetir a frase de Paulo: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Nossos olhos por alguns instantes, deixando-nos envolver pela presença de nossos amigos da espiritualidade. São almas queridas, muitas delas nossas conhecidas, outras anônimas neste momento, mas que já
nos acompanham de longa data e que nós bem nos conhecemos. E juntos, no momento de serenidade, vamos iluminar as nossas mentes, percebendo a presença do Cristo entre nós. Mestre amado, nesta manhã, encontramo-nos todos para procurar conhecer a Tua mensagem e a extensão dessa mensagem, ensinando-nos as coisas da espiritualidade. Rogamos-te, em primeiro lugar, para que aceites o nosso preito de gratidão por tamanha oportunidade. O mundo evoluiu, a sociedade continua a evoluir, porque os teus preceitos permitem-nos esta liberdade de falar sobre as coisas da espiritualidade, aplicando-as mesmo no plano terreno. Rogamos-te ainda, Jesus, a inspiração para todos nós, para que aquilo que iremos estudar faça para nós sentido e aplicação prática na nossa vida, quer nos conceitos, quer nas ações. E desejando também que o que de melhor produzirmos ilumine outros companheiros nossos, renovando a esperança, reacendendo o desejo de progredir, caso isso tenha se passado, e seja a Tua paz a nossa condutora nesta manhã. Nas nossas possibilidades, encontramos em Ti a orientação maior. E que assim seja, Mestre querido. Quem não estiver, vai a tempo. Está bem? Obrigado, Zé. Porque ser feliz é uma opção. Não esquecer isto. Eu sei que muitas vezes os nossos problemas parecem muito maiores do que nós. É facto. Ninguém aqui está indiferente a isto. Todos nós passamos por situações semelhantes. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Mas o facto é que nós vamos aprendendo ao longo do tempo que é uma opção. É o que eu quero. Se eu desejo continuar no processo em que teimosamente não traz aquela alegria espontânea, é duro dizer isto, mas é verdade, é a nossa opção. E eu não digo isso contra mim, digo a favor de mim. E cada um de nós deve dizer a favor, nunca contra, porque é um caminho para nós, está bem? Então hoje, no nosso estudo, eu quero dar aqui algumas notas. Vamos lá ver se a gente se lembra, está bem? Primeiro, dentro do estudo que vamos fazer, se alguém tiver alguma dúvida, qual é a luz que acende? Amarelo, não é? Amarelo. O teu amarelo, participem. Este é um trabalho de todos nós, não é um trabalho meu. É um trabalho de todos nós. Nós não construímos uma tarefa destas apenas para nós. Muitos se beneficiam. Quer espíritos em sofrimento, quer pessoas aqui na vizinhança, onde quer que haja necessidade. As boas energias que nós produzirmos, todos beneficiarão. Então hoje nós não somos apenas assistentes, nós somos trabalhadores. E sendo trabalhadores, vamos estar concentrados e vamos fazer a nossa parte. Então, dentro deste processo, eu quero que o amarelo seja, vou participar, tenho dúvidas, tudo bem? Se der vermelho, para mesmo, diz, olha, não concordo, eu aceito retaliações, está bem? Só não aceito reclamações. Então, já fechou ali a secretaria. Então, é um trabalho nosso. E se estiver tudo bem, vai verde. Okay? Mas se der amarelo, por favor, diga alguma coisa. Tudo bem? Essa parte? Sim. Sim? Certeza? Sim. Então vamos lá. É que se eu me perceber que alguém está aqui com dúvidas e não fala, eu vou pedir para falar, tá bem? Não se incomoda. Então vamos lá. Primeira coisa, e isto é só uma nota. Cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. Se eu conseguir ter esse olhar sobre uma criança, eu não estou muito preocupado com o seu comportamento, seja o que for. Eu estou já a lançar um olhar diferente. Quer como pais, quer como familiares, mais próximos ou não, quer como meros conhecidos. Então, é uma nota de Emmanuel que nos faz perceber o que é que nós devemos desejar, ou como devemos promover a nossa relação com as crianças. E nós queremos vos anunciar, para quem não sabe, que nós temos o trabalho de evangelização infantil.
em que temos crianças, jovens e o trabalho com os pais. Com os pais é o mais difícil, porque nós já estamos assim um pouquinho endurecidos das nossas marcas da vida, mas é um trabalho que se realiza aos sábados de manhã, portanto, ficam com essa nota. É sempre necessário para esse trabalho uma inscrição, um diálogo que precede o trabalho com a orientadora de todo o trabalho, mas para ter a noção que quando se estuda e se trabalha com a mensagem do Cristo para as crianças, não é para lhes dar informação dogmática, é para que as crianças tenham sementes que germinarão no momento correto das suas vidas, porque as marcas e a ética do Cristo lá estão. De forma simples. Não há cá afirmações do gênero, olha, para a infância isso é um pouco estranho. Olha, Jesus é o teu Salvador. E a criança pensa, mas eu estou perdido. Né? E dizemos para a criança que, atenção, não é uma crítica aos processos, porque cada um dentro da sua religião pode dizer aquilo que é correto, porque é um ato de amor para com as crianças falar a sua linguagem. Então não há os conceitos dogmáticos, não vou me estender muito. O que é importante é que a ética do Cristo lhe seja passada de forma coerente, inteligível, não só para agora, mas para o futuro. Isto cria não só caminhos a percorrer, noções de reencarnação, como também balizas até onde eu posso ir e aonde pode ser arriscado ir. Então, só vou vos dar uma nota. Vocês imaginem crianças de 4, 6, 8, 12 anos a falarem de espírito, perispírito, falarem da nossa evolução. Eu contar-vos-ia aqui inúmeras histórias, coisas muito interessantes, quando as crianças começam a reviver aquilo que elas já sabem. Porque a criança ainda está muito próximo do plano espiritual, em termos temporais, está bem? O resto a gente também explica depois, se for o caso. Então imaginem que são só rememorações. Está só a relembrar uma coisa muito estreita no tempo. Então ficam a saber que tem esse trabalho. É importante que nós venhamos a dar a alfabetização das letras da religiosidade para os nossos filhos. Porque aí eles têm uma ética espiritual. Okay? Tem a ética do Cristo. Muito bem. Vamos lá? Momento informativo. Sem grande delonga. Quem quiser ver os trabalhos que aqui se realizam, tem no YouTube, basta se inscrever e depois dá um gostei ou não gostei, como quiserem. Tá bem? Depois, este é importante porque a inscrição na página do Facebook, porque tem sempre notícias atualizadas. Ou seja, vamos ter eventos. É lá que nós informamos. Não vamos estar aqui porque vamos estar em algum evento. É lá que nós informamos. Para evitar que as pessoas venham cá e olha, fugiram. Okay? Embora a gente coloque lá um cartazinho a dizer onde estamos. Né? Tá bem? Então inscrevam-se. E depois, algo que é importantíssimo, a nossa noção, relativamente àquilo, a nossa noção e o que deve ser o Centro Espírita, é uma casa de divulgação da doutrina espírita. O melhor é sempre que cada um faça o seu esforço e veja com as suas próprias lentes. Porque se nós começamos a ver apenas pela lente dos outros, nós vamos assimilando algumas coisas, mas não aprofundamos como seria bom para nós próprios. Então a biblioteca está disponível, como ela é itinerante, hoje está na última sala à direita. Tá bem? Basta se inscrever e pedir os livros que forem mais úteis ou até algum aconselhamento. Tá bem? Passado um momento informativo, vamos das contradições e das mistificações. Semana passada, quem é que esteve na semana passada? Só para perceber aqui o volume de... Ótimo. Ok. Excelente. Então vamos continuar o trabalho. O item não foi tratado até ao fim, então alguns momentos vamos ter que refletir e voltar atrás. Importante. Como é que se vai tratar aqui do tema pela ótica que Allan Kardec está a colocar? Como é que nos situamos no processo? Então, Allan Kardec está junto a um médium, ou vários médiums, e está a tratar de explicar os riscos com contradições, mistificações, questões relacionadas com as mensagens espirituais. Então, o que nós estamos a ver é algo a tratar justamente sobre mediunidade
e sua relação com a espiritualidade. Alguém está a vir à casa pela primeira vez? Muito bem. Já veio a alguma casa espírita antes? É a primeira vez? Uau! Então vamos fazer assim. Primeira lógica, vou fazer assim muito rápido. Então, dentro desta lógica, vamos avançando. Primeira coisa, existência de Deus. Atenção, que isso não é dogmático. É só para dizer quais são as nossas bases e para chegar lá estudamos alguma coisa. Alguma coisa salvo seja. Então, primeira coisa, existência de Deus. Há uma organização. Segunda, a imortalidade da alma. Nenhum de nós morre. O que cede é o corpo. Está bem? Esse é que se desfaz. Essa imortalidade ela é individual. Ou seja, imortalidade com individualidade do ser. Eu continuo a ser quem sou. Não vou virar uma estatueta, aliás, um lençol esvoaçante. Como é que se chama? Karina. Prestem atenção nisto. Não vai acontecer. Não vai. Se eu desencarnar aqui agora, se eu morrer, eu surjo do lado de lá, ou deste lado da espiritualidade, tal qual sou. Ok? Então, por isso é a individualidade. Depois, a comunicabilidade entre os dois planos. E a mais interessante entre todas. Quer dizer, a primeira é mais interessante, né? Se é que alguma delas é mais. A reencarnação. É a espinha dorsal de todo o entendimento do progresso. Dessa nossa linha de progresso. Então, são estas as bases. Está bem? Obrigado, Karina. No final, estamos disponíveis se precisar de alguma coisa. Está bem? Muito bem. Então, Allan Kardec está a conversar com os espíritos para saber coisas... coisas não. Para explicar situações que ocorrem nas comunicações espíritas, mediúnicas, que nos chegam. Okay? Então, esse é o contexto. Até aqui vamos. Percebemos, estamos numa sala. Vamos imaginar, está ali Allan Kardec a falar com o espírito através de alguns médiuns e nós estamos a ouvir. Pode ser? Assim é sempre muito mais fácil. Então vamos lá. Isto é uma continuação. À espera de que a unidade se faça, cada um julga ter conseguido a verdade e sustenta que o verdadeiro é só o que ele sabe. Ilusão que os espíritos enganadores não se descuidam de entreter. Assim sendo, em que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Primeira coisa, para vos facilitar, sempre que estiver em itálico, é Allan Kardec. Ok? Toda esta sequência está a falar de cada um de nós muitas vezes. Que é, eu julgo que tenho a verdade, eu conheço as coisas. Sou eu sou o detentor da verdade. É mais fácil perceber assim. Sendo esse o nosso interesse, né, de achar que sabemos tudo, o que é que acaba por acontecer? Ilusão que os espíritos enganadores não se descuidam de entreter. Quando eu tenho esse pensamento e estou numa atividade mediúnica, o que acontece é justamente isto. Os espíritos enganadores adoram essa nossa perspectiva. Eu é que domino tudo. Por quê? Porque a partir desse momento eles vão usar a linguagem conosco de acordo com aquilo que pretendem de cada um de nós. Que é buscar os nossos defeitos comportamentais. Eu não vou dizer para já morais, está bem? Porque isso pode ser meramente um engano. Vamos lá, embora tenha algum fundo egoísta. É isso que eles aproveitam. Lançam-nos informações que vão validar este conceito nosso, de que nós sabemos a verdade. A verdade está toda connosco. Ora, isso chama-se vaidade. Então eles vão lançar processos incentivando a nossa vaidade. Até aqui, tudo simples, não há nada que nós não saibamos, né? Mas a pergunta de Allan Kardec é que, reconhecendo isto, assim sendo, em que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? O que é que está certo, o que é que não está? Okay? Está a falar da pessoa já de bom senso. O que é que os espíritos respondem? Qual é o nosso trabalho aqui, gente? Eu vou, antes, vocês vão começar a ler, não vão? Então eu vou vos prejudicar e vou pôr no slide atrás. Então vocês não lerem. Nós o que é que vamos fazer? Vamos conhecer estes conceitos para aplicar na nossa vida. Como assim, Casimiro? Eu não vou para uma sala mediúnica, não é? Falar com os espíritos, não é? Requer tempo, trabalho, estudo, conhecimento. Atenção, pode ser a qualquer momento. O que eu digo é, essa nota que eu fiz
é numa estrutura de desenvolvimento de conhecimento numa casa espírita. Ora, os espíritos, o que é que tem diferente de nós? Estão desencarnados. Não têm este corpo físico. Mas são como nós. Nós somos espíritos. Ora, então se nós vamos conversar sobre relações com a espiritualidade, nós conseguimos fazer um paralelo com a nossa vida, porque nós estamos sempre relacionando-nos com espíritos. Alguém tem algum espírito ao lado que esteja a ver? Tem, claro que tem. David, olha para Carolina. Está aí o espírito. Está encarnado. Não é? Então, a relação que nós vemos nossa com a espiritualidade é a mesma que nós temos no nosso dia a dia. Porque estamos a falar de valores, conceitos, formas de estar. É daqui que nós tiramos os ensinos e as consequências morais quando estamos a estudar esta parte do livro dos médiuns. E vamos verificar que, no fundo, tudo é muito semelhante. E há uma coisa que não se vende na farmácia. Podem procurar à vontade. São os comprimidos de bom senso. Bom senso. Então aqui é estudar isto e perceber, espera aí, onde é que eu aplico isto na minha vida, está bem? E vocês poderão me dizer onde é que eu aplico, ok? Então a espiritualidade responde: nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. É verdade? Pode-se lançar as maiores mentiras, ela vai continuar lá, brilhando, à nossa espera. O diamante sem mácula é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. A unidade se fará do lado onde ao bem jamais se haja misturado o mal. Desse lado é que os homens se ligarão, pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Muitas vezes, para nós aceitarmos a verdade, vamos ter muito tempo, muito trabalho para tirar os próprios conceitos que nós agregamos na nossa vida. E esses conceitos muitas vezes são frutos de dores, de mágoas, de enganos que vamos recebendo. Então, a espiritualidade está a dizer aqui, para ouvir os espíritos ou atendê-los, aceitar as suas mensagens, sabendo que a verdade será sempre a verdade. Por mais que nós demoremos para aceitá-la. Como está o planeta? Nós estamos com alguma dificuldade em aceitá-lo? Estamos. Nós estamos a ver as nossas verdades ainda, está bem? Notai, ao demais, que os princípios fundamentais são por toda a parte os mesmos e têm de vos unir numa ideia comum: o amor de Deus e a prática do bem. Olha o detalhe das mensagens espirituais que nós devemos ficar atentos. Espera aí. Agora há pouco falamos de correlação. Como é que eu posso... Alguém me ajuda aqui? Como é que eu posso correlacionar isto na minha vida prática? Inspirem-se. Aqui os médiuns para receber mensagens. Notai ao demais que os princípios fundamentais são por toda a parte os mesmos e têm que vos unir numa ideia comum: o amor de Deus e a prática do bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Okay. Mas e na prática? Eu estou a conversar, deixa cá ver. Estou a conversar com o Joaquim. Tudo bem, Joaquim? Olá. Eu estou a conversar com o Joaquim. E as minhas palavras para o Joaquim, depois de o ouvir, é mais ou menos assim: dê-lhe o troco que ele merece. Eu sou o espírito, o Joaquim é o espírito. Logo, eu estou a passar uma mensagem para o Joaquim. E o Joaquim aceitará ou não essa mensagem, de acordo com a forma com que eu falo, e se encontra ressonância no seu coração e nos seus valores. Porque se não encontrar, eu bem posso dizer: faça isto, aquilo, outro. E o Joaquim não vai aceitar a minha mensagem. Se eu estiver diante de alguém que me aconselha a fazer coisas que não calem no bom coração, que não nos levem para o bem, não é para falar mal da pessoa. Dizer: essa pessoa quer me enganar. Não. Olhe também por ela.
Percebe a ideia? Eu não sei se tem maturidade para isso o tempo todo. De vez em quando a gente está vigilante e consegue, mas muitas vezes não consegue. Então, as comunicações que nos chegam têm este valor: o amor de Deus e a prática do bem. Ou seja, se alguém nos aconselhar, tenha calma, antes de tomar uma decisão precipitada, vamos conversar um pouco. Vamos acalmar a nossa alma. Só tenho aqui uma questão curiosa. Eu só consigo fazer isto, ou conversar desta maneira, se eu não tiver viés. Eu vou vos contar esta, vocês não contam para ninguém. Está bem? Eu sei que está gravado. Ok? Que é: imagine que eu tenho um problema sério de relacionamento. Eu não vou falar de questões econômicas, eu vou falar do dia a dia. Né? Eu tenho uma experiência negativa numa relação com um homem ou com uma mulher. Com o marido ou com a esposa. E a relação foi difícil. E alguém chega para mim e diz: estou aqui com um problema assim, assim, assado. Mande-o já embora. Por amor de Deus, não ature isto. Isto é um viés de relacionamento. É uma forma que nós temos de absorver as nossas experiências na vida, amargurarmos-nos e depois descarrega nos outros. Olha a importância do nosso trabalho. Na mensagem que foi lida logo no início, trata também disto. O que nós fazemos com o nosso verbo. O que nós fazemos com a capacidade de falar, de ouvir. O que nós fazemos com a nossa capacidade de ver. Okay? Se eu estiver nesta linha, eu estou bem. Quer para comigo, quer para com os outros. Se eu não estiver, é melhor eu mudar a minha mensagem. Okay? Mas qual é o nosso papel aqui? Nós estamos a ouvir os Espíritos, não estamos? É o que nós estamos a fazer. Aqui vamos ouvir o próximo e identificar se as coisas são do bem. Se aquilo que está a ser vertido vem de uma boa alma, pelo menos naquele momento, e se é algo do bem. Então, todas as mensagens devem ter esta lógica. O amor de Deus e a prática do bem. Eu sei que vocês já leram o resto. Mas está aqui o objetivo da doutrina espírita. Qualquer que seja, conseguintemente, o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só, e um só o meio de alcançá-lo: fazer o bem. As almas progridem, nós progredimos, os espíritos progridem, somos todos a mesma coisa. Somos espíritos em desenvolvimento. E é tão interessante que é tão simples dizer isto. Só tem um caminho: é fazer o bem. Tudo o resto é estacionar, é arranjar problemas, é ficarmos aborrecidos e por aí fora. É fazer o bem. Podem começar a retaliar. É uma dúvida. Às vezes eu penso que, pelo menos para mim, não sei para outras pessoas, que há uma ligeira confusão entre fazer o bem e entrar num lugar de passividade, de machucar-se, né? E às vezes entender esse lugar é o que me causa um pouco de dúvida. Uhum. A dúvida, esse é um processo bastante racional. Jesus, conhecendo muitas vezes a nossa fragilidade, ele disse-nos assim: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O mal que nos chega e que invade a nossa vida, ele tem o espaço que nós lhes damos. E aí temos essa confusão muito comum entre subserviência e servir. São coisas bastante distintas, mas que nós confundimos com muita frequência. No meio espírita também, e é uma vigilância que precisamos ter, é que nós começamos a ver as coisas da espiritualidade e parece não, as paredes caem, tudo fica luminoso e nós deixamos de dar atenção ao plano físico, aquilo que tem que ser feito, porque começamos a viver as coisas da espiritualidade. O que esquecemos é que estamos na Terra. E na Terra é importante que nós lidemos com as situações com bom senso. A subserviência diminui o que nós sentimos e acaba por causar uma espécie de pacificação passiva que, no fundo, vai criando uma mágoa que um dia vai explodir. Então é necessário que nós façamos esse exercício de trazer as dores ao de cima, conversar com elas e dizer qual é o melhor caminho. É este, mas é doloroso porque a pessoa vai dizer isso, vai dizer aquilo outro. Nas relações é muito comum. Mas às vezes, para ter uma paz que não é verdadeira, nós estamos a adiar a solução de um problema. Então não confundir realmente
subserviência com servir, e a sua questão é muito útil e pertinente. Está bem? Mais ou menos claro? Sim. Vamos lá. Obrigada. Obrigado. É de uma grandiosidade esta mensagem. Ela é tão simples. Vocês vão perceber aqui. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais se levantam quanto ao princípio mesmo da doutrina espírita, que é aquilo que estávamos a tratar, que era as diferenças entre as mensagens, de uma regra certa dispondes para as apreciar. Esta. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Essa, eu vou-lo afirmo, é a que prevalecerá. Mensagem do Espírito da Verdade. Que neste caso é o conjunto de almas que estão ali a responder ao processo que Allan Kardec coloca. Está aqui a doutrina espírita. Está aqui a doutrina espírita. Nós podemos querer utilizar a doutrina espírita para coisas mais particulares e por aí fora, ter os nossos interesses, o que é normal. Porque nós estamos nesta fase. Mas a doutrina espírita é isto. Quando eu compreender isto, meu coração fica leve e eu vou ser cada vez mais livre. Porque esse é o caminho que nos liberta. Nós estamos a vestir matéria. E na lei do progresso, nós estamos a vestir matéria para aprendermos a nos libertar da matéria. Para sermos verdadeiramente livres. E não aprisionados às questões da matéria. Só um detalhe. Matéria não é só isto. Está bem? Não é só material. São os nossos títulos, aquilo que a gente acha que é, tudo aquilo que nos correlaciona e quer manter o estatuto na Terra. Então, quando estamos aprisionados a essas coisas, não somos livres. Mas este é um exercício constante. Então, agora, Allan Kardec vai dar aqui algumas notas e eu quero chamar a atenção a uns detalhes outros. É quase que um resumo da parte dos tipos diferentes de mensagens. Das causas seguintes podem derivar as contradições que se notam nas comunicações espíritas, que é aquilo que está a ser tratado neste livro. Um espírito diz que isto é amarelo e o outro diz que isto tem um tom claro. Estão a falar a mesma coisa, mas uns podem ser ditos, outros ainda não podem ser ditos, porque do lado de cá podemos não compreender. Então, ele vai fazer aqui uma espécie de resumo das causas principais. Primeira, da ignorância de certos espíritos. Ou seja, nós fazemos uma pergunta para um espírito, ele responde-nos uma coisa profundamente equivocada e pensamos, é uma contradição da doutrina espírita. Não. É porque o espírito sabe aquilo que sabe. Ele não sabe mais por ser espírito. Não está nada previsto. Se nós desencarnarmos aqui agora, qual é o nosso conhecimento? Vamos começar a saber tudo da espiritualidade? É o que sabemos agora. Agora, uma boa notícia também, não é? É o que sabemos agora. Conforme estivermos na espiritualidade, a nossa mente for se libertando, e quanto mais nós nos libertarmos, o que é que vai acontecer? As memórias do passado começarão a vir ao de cima. Só para isso, claro, porque senão íamos perder o conhecimento todo. Não. Então também tem boas notícias, não é? Agora, neste momento, se nós desencarnarmos, é o que nós sabemos. Há espíritos que nem sabem que desencarnaram. Não sabem. É mais comum do que parece. Alguns ficam agarrados às casas, aos terrenos, à família, porque não se aperceberam que desencarnaram. Porque continuam a ver-se tal qual eram. Uau! Então, isto é assim tão simples? É assim tão simples. Então os espíritos, desconhecendo coisas, às vezes dizem coisas que não conhecem. Espera aí, o que acontece conosco? No nosso dia a dia? Não há pessoas que desconhecem as coisas, mas por algum motivo qualquer fazem questão de dizer que conhecem e dizem enganos? E nós aceitamos ou não? Ok? Então, está na nossa vida. Outra. Do embuste dos espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que disse algures o espírito cujo nome eles usurpam. Assina como Bezerra de Menezes
e diz algo como: descansa que você está cansado. Quando Bezerra de Menezes vai dizer: esforça-te para ter saúde, porque você precisa continuar a ser útil. Faz-te muito bem. Okay? Então, repare que o de cima é por ignorância, o de baixo é proposital. Mas é possível que haja espíritos que propositalmente nos queiram fazer mal. Olhemos ao nosso lado. Percebe? Vamos? Então nós não temos pessoas no cotidiano que por um equívoco, por um desvio comportamental, têm esta gana de fazer mal ao próximo? De enganar? Temos, não temos? Não precisamos falar de nenhum, pois não? Então vamos lá. Da vontade do próprio Espírito que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Pensa-se que é uma contradição, mas o que acontece é que, da mesma maneira que nós falamos com as pessoas de acordo com a nossa relação e conhecimento, os Espíritos fazem o mesmo conosco. Da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Então, os Espíritos querem nos explicar algumas coisas do lado de lá. Mas a linguagem ainda é muito pequenina, muito rudimentar. Imagine o seguinte: os Espíritos volta e meia dizem assim, eu acho fantástico, eu não consigo perceber. Eles dizem: olha, as cores aqui têm muito mais variantes do que na Terra. Eu fico a imaginar. Não faço ideia. Mas eles dizem que as cores são muito mais amplas. E chegam a dizer, e vão me perdoar também, agora vou explicar. Às vezes parece meio ofensivo, não é? A gente diz, a nossa música clássica é leva, é bonita, é impressionante. E eles dizem, isso aqui é rudimentar. O nosso melhor está muito, mas muito longe do que são as essências, as notas musicais na espiritualidade. Mas eu consigo perceber quais são as notas. Eu nem esse daqui consigo direito, não é? Percebe a ideia? Então não dá para os Espíritos nos dizerem todas as coisas, porque nós, pura e simplesmente, não as compreenderíamos. Da insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permitem ao Espírito expressar todo o seu pensamento. Aqui estão a falar de quem? Dos médios. Quem é que falou dos médios? Esse ano? Vocês estão a viajar? Isso é muito fácil, não é? Os meios de comunicação, que é outro. Médium, medianeiro, meio. É sempre o mesmo, está bem? Então, às vezes, os médiums não têm aquela amplitude toda para passar a mensagem. E, por último, da insuficiência dos meios de comunicação, esse já lá está. Enfim, da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos, ou ponto de vista, de onde considere o assunto. Ou seja, as nossas próprias lentes. Um exemplo maravilhoso. Eu admiro este. Eu vou dizer uma coisa. Não pretendem desencarnar tão cedo, pois não? Nem o Paulo? Está bem, está bem. Então não desencarnem sem ler o livro Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. Os 2 pontos, a referência do caráter, do momento que cada um vive. E eu, cada vez que leio isto, o que é que me recordo? De Paulo e Estevão. Paulo, quando conhece a história de Jesus, ele fica muito ofendido. Ele diz, este é o Messias? Jamais. O Messias será um homem poderoso que vai nos trazer todo o poder, né, para a nossa raça. Não pode ser esse que ficou crucificado. Não pode ser esse. E perseguiu os cristãos. Estevão, que nem conheceu Jesus, quando ele ouviu os relatos sobre a vida de Jesus, ele disse, este é o Messias. E ambos leram das mesmas escrituras e identificaram no Cristo um embuste e outro o próprio Messias. As letras são as mesmas. Os vasos são diferentes. Os leitores são diferentes. Então, é comum que nós troquemos a condução, a explicação de uma mensagem de acordo com as nossas lentes. No início eu disse que era interessante, não é importante, que nós utilizássemos da biblioteca.
É por isto. Está bem? Porque hoje nós estamos a ver isto, mas se cada um de nós for ler isto daqui a 2 semanas, vai encontrar outros pontos. E Allan Kardec termina este pequeno resumo. Só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo o sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. Quando eu fixo uma ideia e quero aplicar depois conhecimento diferente, a ideia está fixada, fica muito mais difícil. Okay? Uma coisa que a gente faz no estudo, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que é o primeiro que se estuda, faz um reset. Porque nós temos muitos conceitos que fomos aprendendo. É muito bom. Só que se você vai começar uma doutrina nova, estudá-la, convém olhar para ela. Mas não esquece aquilo que aprendeu, atenção. Depois correlaciona. Mas não traz aquela base, porque senão não conseguimos entender. Está bem? Muito bem. Agora das mistificações. Este aqui é para nós do dia a dia. Está bem? Ok? Vamos lá? Dúvidas até aqui? Gente, nenhuma. Sério. Faz favor. Obrigado. Eu vou embora, cara. Aquela questão que fala que o objetivo final é amar a Deus e a prática do bem. Quando fala da prática do bem, parece-me que é um conceito subjetivo. Ou seja, quando há aquele exemplo por relacionamento, que me dá um aconselhamento errado, a pessoa que dá o aconselhamento, para ela é o bem. Para mim pode não ser o bem. Ou seja, aqui o conceito de bem, se eu acho que sei qual é, eu acho que é isso que eu gostaria que... Porque nós podemos achar que uma coisa é bem e não ser. Vou lhe ajudar. Como é que está? Melhor. Posso falar? Obrigado. Então, já. Anabela, nós temos uma coisa muito importante em nós, que é a nossa consciência. De cada vez que nós temos atitudes equivocadas e palavras que não são condizentes com o bem, sentimos uma espécie de uma irisão. Nós não ficamos verdadeiramente tranquilos quando damos exemplos ou orientações equivocadas. Por quê? Porque está a sair de nós o nosso pior. Então nós não ficamos em paz. Então, por mais que eu queira dizer que estou a fazer o bem, eu estou em perturbação. Cada um de nós sente isso. Não há maneira de ser diferente. Quando estamos a fazer uma coisa equivocada, a consciência que está em nós, que foi insta por Deus em nós, aliás, essa estrutura vem desde o nosso início de progressão, está em nós. Cada vez que eu faço uma coisa equivocada, eu até posso querer afastar. Isso já dá trabalho. Querer afastar a ideia da consciência, dizer, não, devias ter dito isto. A calma resolve melhor as coisas. E quando eu incentivo alguém a tomar atitudes intempestivas, eu estou a ser intempestivo. Se eu estou a ser intempestivo, eu não estou bem. O que acontece é que eu não assumo. Então, aqui é a responsabilidade tanto de quem emite, como de quem recebe. O ideal é que estejamos numa sintonia elevada. Então, quando se fala o bem, eu sei que parece amplo. E uma coisa que a gente faz na doutrina espírita é desmontar os sentimentos e os processos também que se falam. O bem engloba muita coisa. Pensar o bem, sentir o bem, falar o bem, vivenciá-lo. Percebe? Porque quando eu estou a dizer algo para outra pessoa, que é reflexo do meu estado interior, convém que eu arrume primeiro o meu espaço interior, para que eu tenha coisas boas a dizer. Quem nos disse isto foi Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. E se o meu coração não está bem, vai falar coisas ruins, vai falar mal de toda a gente, ninguém presta, faça isto, de forma, o termo é o mesmo, intempestivo. Está bem? É tão simples quanto isso. O que eu acho é que muita gente não tem consciência do que é bem. Não é verdade. Perdoe, Anabela. O que nós fazemos é esconder a verdade de nós próprios. É tão simples. Qualquer um de nós pode fazer isto. Se eu incentivar alguém à violência, eu estou a sentir violência dentro de mim. Ah, mas eu tenho prazer na violência, que é outra coisa. Mas eu não estou bem. Porque a minha consciência está sempre a me cobrar. Está bem? Ou seja, por mais que pareça que a pessoa quer dar o seu melhor, ela ainda não se resolveu. Jesus disse também que quando um cego
encaminha outro cego, caem ambos no buraco. Ou seja, por mais voltas que eu dê, todos nós temos essa consciência, quando estamos a fazer o bem ou não. Okay? Mas isso é uma percepção que depois, mais tarde, estudando, a gente vai conseguir sentir isso. Mas é bastante simples, não tem muita volta a dar. Quando eu penso que estou a fazer o bem, e aconselhar alguém, primeiro eu tenho que perceber como é que eu olho para o assunto. Com algum viés, com alguma mágoa, com alguma experiência negativa. Há pessoas que detestam homens. E há pessoas que não conseguem respeitar as mulheres. Estão bem assim? Não estão. Mas a verdade é que tem esse viés. São as experiências marcadas. Um dia vamos estudar um pouco sobre o ego, está bem? Para perceber como é que nós construímos esses valores em nós. Está bem? Se o ser enganado é desagradável, que era de trás, né? Ainda mais o é ser mistificado. Esse, aliás, é um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. Uma coisa é eu receber uma informação equivocada. E mistificar. Significa que eu começo a acreditar em alguma coisa e agir em função dela. Criar uma espécie de um sistema de vida. Essa é a mistificação. E ela é mesmo perigosa. Mesmo perigosa. Estamos a falar de relações com espíritos. Até agora, lembram-se? Estamos na sala mediúnica e por aí dentro. Vocês querem ver onde é que nós estamos a ser mistificados, por exemplo? Tem algum exemplo? Quando nós acreditamos que nós podemos fazer tudo. Tudo nos é... Em boa verdade, tudo nos é lícito. Nem tudo nos convém. Nós hoje, com muita facilidade, verificamos e visualizamos situações em que se colocam crianças em risco. Para gáudio dos adultos. E achamos que, olha que bonito, as crianças. E muitas vezes estão a servir como atores para um palco de pessoas desajustadas. Isto é uma mistificação, porque estão a nos dizer que isto é normal e nós aceitamos. Entre outras inúmeras coisas. Eu não vou estar aqui com partes negativas. Vamos falar da parte positiva. O nosso potencial é libertarmos-nos das mistificações em que nos colocamos. Uma luta, por exemplo, olha, aquilo que muitas vezes vai ficando na nossa mente. Querem ver uma mistificação? Essa sim, eu penso que até é mais fácil de nós percebermos. É a questão do aborto. O aborto ele é um erro. Ele é um crime que se comete. Mas nós vendemos a ideia de que o corpo nos pertence. Tudo bem, mas a alma não. E vamos dizer assim. Então, o aborto, ok. Porque essa é a ideia que se criou. Eu sei que já começa a haver ruído, né? É lindo, né? E por que isto acontece? Porque falta-nos amor suficiente para auxiliar as pessoas que porventura tenham engravidado no momento em que não desejavam fazer. Deixamos-la entregue à própria sorte e dizemos, esquece lá esse problema. Tira essa criança. É um ser que vai renascer e já tem vida. E nós, pura e simplesmente, cometemos esse crime. Mas qual é a questão? É que nós aceitamos isso com naturalidade. Detalhe. Quem já cometeu abortos sofre uma tristeza, porque está na consciência. Espera aí, o que é que nós temos que dizer numa situação destas? O mais simples é que os nossos erros nós podemos sempre corrigi-los. Não é para vivermos penalizados por termos cometido esse equívoco. Eu já ouvi médicos a dizer dos reflexos depressivos que tomam conta de pessoas que estão nessa situação. E muitas vezes vão tentando iludir a sua consciência. Por quê? Porque fogem do que aconteceu. Quando é mais maravilhoso é assim, eu fiz. Agora, eu vou dar tanto amor, tanto afeto, que substitua, de alguma forma, aquele momento em que eu vivi. Ou seja, o aborto continua a ser um crime. Mas todos nós temos novas oportunidades. Isto é uma mistificação, quando dizemos que o corpo é nosso. Isto é uma mistificação. Nós compramos com grande facilidade. Então, ter compaixão, respeitar as opções, sim, mas dizer, está errado.
Porque está. Ah, mas nós vamos julgar e apontar o dedo. Jamais. Jamais vamos fazer. Por quê? Porque a nossa consciência vai sempre nos cobrar um comportamento diferenciado. Então, cada um de nós, quando comete os seus enganos, vai acontecer exatamente a mesma coisa, seja que tipo de ato for. Então, não é julgamento. É perceber que isto é equivocado. Vou entrar por aí e vou. Posso? Ok. Estou aqui num solilóquio. Mas não é com os espíritos, é comigo mesmo, está bem? Todo ato que causa dor, que perturba, com um fundamento meramente pessoal, acaba por criar no seu entorno uma energia negativa. E que todos irão receber. Quer no seio familiar, quer no entorno, porque os espíritos continuam a emanar os seus sentimentos. Se for um espírito que venha a renascer e que porventura tenha sido alvo de um processo abortivo, intencional, o que acontece é que, se não for um espírito bastante maduro, ou tiver tanta expectativa que queria reencarnar, ele revolta-se e cria essa energia à volta. Detalhe, eu não vou falar em números. Agora imaginem esses processos acontecerem de uma forma contínua e várias almas com esse tipo de energia a perspassar entre os seus e o ambiente. Significa que todos respiramos esse processo de dor, de mágoa entre almas. Inclusive os processos depressivos. Então há aqui muito para ser trabalhado e assumir que é um equívoco, cometi um erro, vou corrigi-lo, amando, substituindo emoções, não incentivando os outros, olha, está aqui a mistificação. Ao nosso lado, faça isso que é o melhor para si. Quando nós vemos situações em que amigos, os próprios pais, consideram isto como o método e às vezes até o impondo, mesmo que o coração diga, não é isto que eu quero, todos aqueles que estão à volta dizem para fazer, está aí uma mistificação. Eu sei que é duro falar sobre isto, não é? Mas é a realidade. É a realidade. Se tivermos alguém... Agora eu vou puxar dos galões. Vou-vos contar uma história muito curtinha. Quando cheguei a Portugal, houve um caso em que um conhecido meu falou-me que a sua futura esposa havia engravidado e que eles iriam tratar, estavam à procura de alguém para fazer o aborto. Eu disse, desculpe, eu não posso fazer ingerência, é que não podemos fazer ingerência. Mas esse caso era um processo de salvar a vida. Então eu disse, deixa-me falar com ela. Deixa-me falar com ela. E falei de tal forma, veementemente, respeitando a decisão, que ela, passado uns dias, disse para o companheiro que ele deve ter tido algum problema com isso. O Casimiro deve ter feito alguma coisa errada. Porque ele falou com tanta veemência como se doesse. E a verdade é que o rapaz hoje tem 20, 30 e poucos anos. Okay? Então, estão felizes. Estão felizes. Ah, mas aquele momento era muito difícil, havia muita gente contra, não sei o que mais. A família, o que é que iam pensar, né? Aquela coisa toda. Mas a verdade traz sempre, e o bem traz sempre, suas respostas positivas. Se tivesse feito isso lá atrás, ficaria sempre aquela marca. Não é? Okay? E aí substitui-se com o quê? Com amor. Tá bem? Até aqui tudo bem? Então a mistificação é perigosa. E nós estamos rodeados de mistificação. E todas as instruções precedentes ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Ou seja, é muito comum. É? E estes meios que Allan Kardec coloca, estão todos neste capítulo. Ou seja, há muitas maneiras de fazer. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Agora vamos andar seguindo, está bem? Tudo que está para trás já nos explica e nos mostra como é que nós podemos estar atentos. Está 100% fechado o assunto? Não está. Há sempre mais coisas. Mas do principal é aquilo que estava atrás. Então, o que é que os espíritos responderam a várias questões? O que é que eu vou pedir? Eu vou ler seguido, pode ser? Está bem? Eu vou tentar não interromper a mente. Mas aí vocês têm que estar atentos. Vamos lá. Isso é Allan Kardec, sempre, né? Quando está em itálico. As mistificações constituem, um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles,
estes processos de mistificação, escolhos, só para termos uma noção, são aquelas montanhas submersas no mar e que o navio passa, se não se aperceber que tem uma montanha submersa, vai bater nela. Está bem? São os escolhos. Ou seja, são armadilhas escondidas. Haverá meio de nos preservarmos dessas armadilhas escondidas? O Espírito responde: parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. O que o Espiritismo não nos pode dar? Vamos continuar. O Espiritismo, para perceber o que é que não pode dar, é isto. Seu fim, da doutrina espírita, é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Aquilo que se dizia, já conversamos, não é? O melhoramento da nossa moral, e é muito claro, se vos não afastardes desse objetivo. Se o interesse for vaidade, pessoal e por aí fora, vou cometer meus enganos, vou ser enganado. Mas se o objetivo for fazer o bem, não vamos ser enganados. O bem com bom senso. Os Espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm para atender às vossas paixões. Obrigado, as mesquinhas iam ficar para trás. Eles não vêm para isso. Esse é o equívoco. Se eu tenho um canal de informação amplo, gigantesco, por que hei de ficar com questões mesquinhas da própria Terra? Interessa-me perceber como me devo comportar para, quando viajar para a espiritualidade, ou voltar para o meu ambiente, eu esteja bem preparado. Se nunca lhes pedissem nada de fútil ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam os tais espíritos enganadores, mistificadores, encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. Por isso é que vista vai dar orgulho. É interferir aqui. Ok? Eu vou trocar o merece por necessita, tá bem? Parece meio duro, não é? Mas é a verdade. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, né? Mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém, não porque o peçais. Ou seja, às vezes nós estamos a pedir e os benfeitores estão a nos orientar. E muitas vezes nos orientam durante o sono. Muitas vezes. E às vezes é alguém que nos chega e diz alguma coisa e a gente fica, olha, isso é interessante. Porque os espíritos utilizam-se também daqueles que estão conosco para nos ajudar. Okay? Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Claro, né? Se nós vamos à procura de informações que nós temos que resolver, vamos ser enganados, porque os espíritos superiores não estão para o nosso serviço. Eles estão para servir em nome de Deus, para a nossa melhoria. Né? E nós confundimos as coisas. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. Ou seja, quereríamos que nos dessem as informações para atacar. As informações para destacar já estão em nós. Estão na nossa consciência. Orientações não nos faltam. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe aplanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. Os espíritos vieram e continuam a vir para nos mostrar que há algo muito superior a isto que estamos a ver, para fazer com que o nosso olhar não se fique só aqui. Amplie-se. Mas estamos com os pés na terra. Só que Allan Kardec ainda diz, espera aí, não é? Okay?
Porém, há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados. Estamos na reunião, não chamamos ninguém, mas vem o espírito e diz. O que é que o espírito responde? Elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir. O que dá no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança, esse desconfiança é vigilância, está bem? Tudo o que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Por quê? É a nossa vaidade que nos faz cair com muita facilidade. Dizem coisas que nós gostamos. Coisas que a gente gosta de ouvir. Eu vou embora outra vez, cara. Coisas que a gente gosta de ouvir. Você é um espírito luminoso. Você não é deste planeta. Você está acima disto tudo. A gente gosta de ouvir isso. Nosso ego não sobe, não é? Fica no mesmo lugar? Não, ele sobe. E aí, a partir desse momento, já estamos a entrar naquilo que espíritos mistificadores desejam. Outra coisa que os espíritos e aqui não está escrito, que os mistificadores fazem é misturar verdades com mentiras. Dizem coisas, por exemplo, você no dia tal aconteceu isto e por aí fora. Como é que ele sabe? Este espírito sabe das coisas. Já caí. Mas por que esse espírito sabe das coisas não pode dizer outras coisas que sejam verdadeiras? Não é isso que estou a dizer. Estou a dizer que é facílimo. O espírito está aqui. Olha, eu vou sair daqui, tem uma série de espíritos que nos acompanham. Todos vocês, todos. E esses espíritos sabem o que estamos a fazer. Alguns estão bem, sabe? Gosto muito desta pessoa. E ela está em sintonia comigo. Mas outros, mesmo que nós não estejamos em sintonia, nos acompanham. E sabem o que estamos a fazer. Então, lance uma pequenina verdade, lapalíssima, uma coisa simples, e depois nós achamos que tudo que vier daí é verdade. É muito simples. Bom senso, gente. Alguém que nos conta uma verdade no dia a dia, nós vamos acreditar em tudo que seja a seguir. Vamos aplicar bom senso. Nós temos aqui um filtro, não é? Okay? Então acho tão interessante que a gente diz, coitadinho, foram os enganados. Não, não. Só é enganado quem não está preparado e ainda se deixa levar pelo seu interesse. Por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa vontade sejam mistificadas? Não poderia isto ter o inconveniente de lhes abalar a crença? Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida a fé. E aqui nós falamos sempre em fé raciocinada, entendimento. Não é? Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Um equívoco que nós fazemos muitas vezes na doutrina espírita é olhar para o idealista. Nunca façam isso. Vocês vão olhar a pessoa que está a falar ou a trabalhar na doutrina espírita e por aí fora, e dizer, é uma pessoa boa. Não. Quem precisa de espiritismo são os espíritas. Está bem? É logo para vos dizer isto, de caras. Ora, o que acontece? E não estou a falar mal dos espíritas, hein? Atenção, porque eu até gosto muito. Então o que acontece? É que neste tipo de situação, quando a gente olha para o idealista, ele vai falhar, porque todos falhamos. Olhem para o ideal. O ideal da doutrina espírita é promover o bem. Quando olhamos, o único ideal que podemos confundir com idealista é com o Cristo. O Cristo tem uma moral irretorquível. A sua vida foi plena de amor, de entrega e provou na sua passagem pelo Gólgota. Tá bem? Esse sim. De resto, todos somos falíveis. E a pessoa diz assim, eu ia para a doutrina espírita, mas fulano fez isto. Já não vou mais. Então não ia para a doutrina espírita. Gostava da pessoa. Okay? Então é preciso passar ao patamar seguinte. Nota de Allan Kardec. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo o que se possa imaginar. A arte com que dispõem as suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. Desagradáveis e duradouras. Okay? Então, vigilância com as ideias que nos trazem. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos a muitas pessoas que se dignaram de pedir o nosso parecer, Allan Kardec e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e por lhes havermos poupado ações ridículas
e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha como sendo os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou de outras fontes de riquezas materiais, lembrando que materiais não implica só as coisas tangíveis. Prometer cargos e por aí fora. Devem, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. No dia tal vai acontecer isto, você vai ter aquilo outro. No ano de agora é 2000 já, né? Eu estou pelo passado. No ano de 2056 o planeta vai acontecer isto. Esqueça. Está bem? Esqueça. Quer dizer, esqueça ou não. Grave, para saber que está a falar com um espírito que não sabe o que está a dizer. Está bem? Cumpre não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional, que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam, para dar aparência de veracidade às suas palavras, desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Os espíritos não chegam aqui e dizem assim, olha, a fórmula ou o método para juntar o elemento A e B para conseguir esta solução está aqui. Eles não fazem isso. Somos nós na Terra que estudamos, trabalhamos para desenvolver esses processos. Okay? A seguir, médiuns interesseiros. Será o tema, que é o outro capítulo. Fraudes espíritas. Ou seja, os embustes, aquelas questões que as pessoas, utilizando do nome de espiritismo, acabam por causar prejuízos para as pessoas. Então, médiuns interesseiros. Percebem isto? Então, para a semana, é o tema que se vai tratar. Tá bem? E é uma fonte de misticismo, né? Sem dúvida. Não é ela misticismo, não é a própria. Não é. Ela é uma ferramenta, mas é usada para disseminar. E eu acompanho um podcast espírita e um alerta que a senhora que faz os comentários é justamente do que é colocado na boca de Chico Xavier. Tanta coisa. E que não foi realmente Chico Xavier que falou aquilo. E dentro de concepções de análise crítica, da fé raciocinada, a gente consegue perceber que aquilo não foi, ou não foi dito daquela forma, ou realmente não foi dito. Pelo simples bom senso, não tem coerência, não é verdade. Até vou brincar com o processo, é mais ou menos como se a internet fosse o tal médium, em que manda, através dali, os espíritos mandam essas informações. Muito cuidado, não é? Muito cuidado. Muita vigilância. Não é para ter medo, gente. É só para pensar o bem, naturalmente. Senso crítico. Okay? Simples assim. De tudo isto, para que quem não conhece muito bem a doutrina espírita não pense que isto é, olha, afinal, estão ali a dizer umas coisas, vou interná-los a todos. A mim já tinha internado há muito tempo. E nós temos facilidade em falar nessas coisas porque já entendemos algumas coisas, sabemos muito pouco, mas aquilo que nós entendemos permite-nos perceber que há racionalidade no processo. Então, para quem tem dúvidas, lá atrás, já no Evangelho de João, há esta orientação, né, que é, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, essa é uma história antiga, aquilo que estamos a falar. Muito antiga, está bem? Se a certeza íntima que tenhamos conseguido passar algumas ferramentas para o nosso dia a dia, mas acreditem que foi um esforço fazê-lo, porque eu acho, não é que eu acho, sei que é assim. A nossa vida ela é pautada por experiências. E todas as experiências na Terra são ferramentas, são oportunidades para a nossa mudança. Então, se erramos, tudo bem. O erro está para trás. Convém não errar mais. E conhecendo e tendo ferramentas, vamos errar menos. Porque é fácil para nós fazer uma simples conta, dizendo, eu tomo essa decisão com o conhecimento que tenho, assim, e estou certo, dentro daquele conhecimento. Como alargamos o conhecimento,
já posso colocar em causa se aquele comportamento anterior estaria mesmo correto. E isto ajuda a relativizar as coisas e colocar a dimensão correta de cada situação na nossa vida. Então, fazer o bem, amar, é o caminho. Mas, como disse muito bem a Anabela, isto é bastante vasto, né? Por isso o convite para que nós estudemos a doutrina espírita. Estudemos as fases da própria doutrina espírita, começando pela base. Depois pelo trabalho imprescindível de nosso Chico Xavier e de todos aqueles que estavam também ao seu lado, outros médiuns, professores, arautos da doutrina espírita, culminando com o trabalho de Divaldo Franco, para já, perceber que há sempre um processo evolutivo. Então nós vamos encerrar o nosso encontro, vamos fazer uma prece. Este é o momento em que vamos estar tranquilos, receptivos. Este momento é tão leve. Inspiramos luz. O ar que respiramos é luz porque nós desejamos que haja luz no ar que respiramos. Colocamos luz dentro de nós. E por um processo de catálise, cada célula que se ilumina, ilumina a célula a seguir. E nos iluminamos. Estamos em paz. Deixamos que a serenidade tome conta e auxilie a nossa harmonia. Nossos benfeitores já estão a trabalhar ao nosso lado, estendendo suas mãos e derramando energias salutares e de forma individual para cada uma de nossas necessidades. E durante esta tarefa, nós vamos colaborar. Vamos higienizar a nossa mente de qualquer preocupação. Não vamos resolver nada agora. E vamos permitir que a luz do Cristo, que se materializou entre nós, e assim o provou Jesus com um amor incondicional. Então essa luz, ela existe até hoje. E ela está aqui. Mestre querido, esta manhã dedicamos a Ti, porque nos resolvemos por isso, porque desejamos acertar nessa nossa jornada terrena, e a Tua presença é sempre muito importante, porque quando nós a sentimos, a vigilância, a oração simples da emoção está conosco. A cada pequeno gesto, na refeição em família, no caminhar entre a natureza, um simples dedicar de emoção à gratidão transforma a nossa alma. E Tu nos disseste, Jesus, para amarmos a Deus sobre todas as coisas. E aí incluímos a nossa Mãe Natureza, os nossos irmãos de jornada. E doamos em especial para aqueles que não nos desejam o bem. Porque necessitamos reconstruir as nossas relações, a começar por nós. Tu nos disseste, Jesus, para que a nossa oferenda tivesse mais valor, ou tivesse valor diante dos olhos do Pai,
que nos reconciliássemos com o nosso inimigo, que fôssemos reparar a nossa falta, para dizer que a nossa liberdade de consciência a nós pertence. E os teus trabalhadores, Jesus, que neste momento continuam a derramar sobre nós as bênçãos da saúde, auxiliando o nosso campo mental, dão por terminado esse afazer, esse cuidado. Mestre querido, rogamos pela paz no mundo. Aquela paz que tu nos deixastes, para que ela adentre cada coração, mesmo em meio à perturbação. E este nosso pedido vai já cheio de gratidão, porque o que pedimos já acontece. O amor sempre se derrama em todas as regiões. Cabe-nos a nós esse despertar. Então nós te rogamos para que cada um, na sua esperança íntima, nos seus valores, desperte para esse amor que recai sempre sobre nós. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares, iluminando-os para que nós façamos a manutenção dessa iluminação. E que assim seja, querido amigo.